Feito essas primeiras considerações, de fato, o segundo assunto é uma barbaridade. O Brasil que me vê, que estão tentando fazer, senador Paim, com o pastor Silas Malafaia. Nesse país, existem grupos de pessoas trabalhando no escuro, porque há uma tentativa surda, senador Lindbergh, de tirar a liberdade de expressão das pessoas. Há um grupo minoritário no Brasil que faz um barulho tão grande que em alguns momentos, senador Paim, senador Lindbergh, deputada Lauriette, parece até que a maioria, porque gritam tão alto. E eles fizeram uma ação mentirosa contra o pastor Silas Malafaia, conhecido do Brasil inteiro, um homem acostumado a assumir posições, um homem de posição que não arrega, um homem que não esconde o que pensa e que tem conhecimento constitucional. Não é apenas um religioso fazendo enfrentamento no campo religioso e no debate meramente religioso. Conhece a Constituição, conhece os seus direitos à luz do ordenamento jurídico brasileiro, conhece o direito dos outros também. Todo mundo conhece a posição de todo e qualquer cristão contra o homossexualismo. A minha posição é conhecida, goste ou não goste. A minha posição é conhecida, a dele é conhecida, e de tantos outros é conhecida. Essa é a posição da frente da família, mas é uma posição que respeita. Respeita, sim. O cidadão é aquilo que ele decide ser. Deus deu livre-arbítrio ao homem. O homem segue o caminho dele. E nós temos que respeitá-lo. O que nós não precisamos e não devemos ser é intolerantes, mas devemos ser tolerantes, senador Lindbergh, com todos os cidadãos, independente da sua cor, do seu credo, onde nasceu, onde deixou de nascer, se tem dinheiro, se não tem, se estudou, se não estudou, qual é a região do país ou do mundo de onde ele veio. Nós precisamos ser tolerantes com as pessoas. O pregador, pastor Silas Malafaia, que é psicólogo, que também está enfrentando outra aberração, porque eles entraram pedindo ao Conselho de Psicologia para tirar as credenciais do psicólogo Silas Malafaia, e esse é um debate a ser feito na CDH, ô senador Paim, na Comissão de Direitos Humanos, para ouvirmos o Conselho de Psicologia, para saber por que alguém que confessa a fé cristã e tem posições não pode ser psicólogo. O Silas Malafaia fez um pronunciamento após a Marcha para Jesus em São Paulo, uma marcha que reúne 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas. A Marcha do Rio tem uma marcha muito grande. E depois da marcha gay em São Paulo, em que eles exibiram na passeata deles, que acontece todo ano no movimento, na Paulista, em São Paulo, eles levaram para a avenida todos os símbolos da Igreja Católica. E colocaram os símbolos da Igreja Católica na avenida, em posição sensual. Quem quer respeito tem que dar respeito. Você sabia disso, senador Lindbergh? Os santos da Igreja Católica foram para a avenida em posições sensuais. Será que isso agradou a algum católico? Será que os católicos se sentiram bem com essa afronta? Eu me lembro que tivemos uma audiência pública aqui, na época da senadora Fátima Cleide, e eles vieram para cá e trouxeram uma faixa assim. Era um movimento contra o aborto, porque o Papa havia se pronunciado contra o aborto, e eles disseram então, se o Papa engravidasse, aborto era sacramento. Ora, o Papa é o líder de uma religião, de uma denominação nesse mundo. O Brasil é um país que tem na sua maior confissão católicos. E quem quer ser respeitado precisa aprender a respeitar os outros. Era isso que o pastor Silas Malafaia falava no seu programa, porque ele fez uma série de considerações. Ele dizia assim, olha, a marcha teve mais de 3 milhões. Mas quando a marcha é feita por evangélicos, a mídia diz que foi 300 pessoas. 300 mil pessoas. Se não for evangélico, tiver 300 mil pessoas, diz que foi 3 mil, foi 3 milhões.
e dizia a ele: olha, o que é que disse a manchete do Globo com relação à marcha para Jesus? Olha, tenta aqui. A marcha tinha 2 milhões de pessoas. Aí diz ele: na marcha, eu gosto dos números que são reais. E diz, trazendo aqui as considerações da polícia militar, que faz por metro quadrado, sabia exatamente dos números que lá estava. Aí ele traz ao que diz a Folha de São Paulo, ele traz o que diz o Globo a respeito da marcha. E depois ele começa a falar as televisões do que disse a respeito da marcha, e depois começa a comparar o que eles disseram da marcha gay. Nada contra. E aí, ele cita os símbolos católicos que foi para a avenida. E na avenida, eu vejo até o nosso jovem aí com um símbolo católico na lapela do paletó. E preste atenção, naquela marcha, os símbolos da sua igreja, da igreja do Paim, da igreja da senadora Ana Amélia, do Lindbergh, os símbolos foram para a avenida em posição sexual na marcha gay. Lhe agrada isso? Lhe agrada isso? Penso que é um desrespeito, uma agressão que não tem sentido. Aqui o pastor Silas Malafaia na televisão dizia: por que os católicos não reagem? Eles deviam reagir. Aí usa uma expressão forte, dizendo o seguinte: não gosto de falar com papel não, que eu fico perdidinho nesse trem. Os católicos deviam reagir. Os católicos precisavam se apresentar e bater nessa questão, baixar o pau. Aí entenderam, deduziram, fizeram a leitura do seu jeito e entraram com uma representação contra ele, dizendo que ele estava incitando a violência contra os homossexuais, numa incitação homofóbica. Aí eu tenho na minha mão o documento, a denúncia ao Ministério Público Federal. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Vara da Seção Judiciária em São Paulo. O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República infracinado, comparece perante Vossa Excelência para com fundamento tal, nos artigos tal, aí vem. Depois de fazer, porque o que eles colocaram lá foi uma montagem mentirosa, descabida do que o pastor Silas Malafaia falou, numa tentativa de dizer que ele era homofóbico e estava incitando a violência contra os homossexuais. O procurador então faz um encaminhamento para o outro procurador, diz: encaminho anexo, providências, Vossa Excelência entender cabíveis, reclamação formulada pelo presidente da Associação de LGBT, travestis, transexuais, em face do programa religioso transmitido na TV aberta, no qual o pastor Silas Malafaia promove explicitamente a violência em face dos homossexuais, ao afirmar que é preciso baixar o porrete em cima, para esses caras aprender. Estava falando de reação, de falar, porque os símbolos foram em posição sexual para a avenida. Não falou em bater em ninguém, não falou em bater em ninguém, de agredir ninguém. Aí eles abrem um procedimento contra o pastor Silas Malafaia e abrem também contra a Bandeirantes, que não tem nada a ver com isso, E aí eu passo a ler aqui do objeto da presente ação. O objetivo da presente ação consiste em obter provimento jurisdicional, obrigação de não fazer a Silas Malafaia e Rádio e Televisão Bandeirante, no sentido de não proferirem e não exibirem, respectivamente, comentários homofóbicos que incitem violência e desrespeito contra homossexuais. Obrigação de fazer a Silas Malafaia e Rádio, Bandeirante e Televisão para que exibam durante a veiculação do programa Vitória em Cristo mensagem de retratação dos comentários homofóbicos proferidos com duração de, no mínimo, o dobro de tempo utilizado para exibição de referidos comentários. Obrigação de fazer a união por meio da Secretaria de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações para que proceda a fiscalização da referida exibição. Dos fundamentos do fato,
Só alguns trechinhos. A instrução se deu a partir da reclamação do GLBT, posteriormente outras entidades também presentes que também reclamaram. Em resposta, o réu afirmou que sua manifestação tratou-se apenas de crítica severa a determinada atitude de determinadas pessoas desse segmento social, acrescenta. Aí diz, por fim, defendeu que a expressão baixar o porrete significa formular críticas, tomar providências legais. No vídeo em que consta sua declaração completa no programa Vitória em Cristo, de 8 minutos e 10 segundos, o réu, Silas Malafaia, diz: os caras na parada gay ridicularizaram os símbolos da Igreja Católica e ninguém fala nada. E é para a Igreja Católica entrar de pau em cima desses caras, para que esses caras aprendam as gírias, entrar no pau, baixar porrete. Tem claro conteúdo homofóbico, diz ele, por incitar a violência em relação aos homossexuais. No site Verdade Gospel, indicado pelo réu Silas Malafaia, este reclama seus fiéis a enviar e-mail ao procurador da República, signatário, e ao ministro da Educação, incluindo o endereço de e-mail de ambos. Em razão disso, centenas de e-mails de correspondências foram recebidas com o texto sugerido pelo réu, o que demonstra sua influência sobre os seus espectadores e telespectadores. Aí ele segue dizendo o seguinte, que é preciso, senador Lindbergh, presta atenção, tomar providência que os possíveis ouvintes, telespectadores e seguidores de Silas Malafaia, eles são potenciais assassinos de homossexuais. Isso é o fim do mundo para um procurador escrever. Potenciais assassinos de homossexuais. A palavra homofobia nesse país, essa palavra está banalizada. Se você não concorda, se você reage, você é homofóbico. Se você se vê no direito, porque o direito existe, de livre expressão, e fala o que pensa, você é homofóbico. Aqui não há nada de homofobia. E então ele conclui dizendo, procurador, seu procurador, pelo amor de Deus, seu procurador, ora, isso aqui é atentar contra a inteligência humana, que os seguidores de Silas Malafaia são possíveis assassinos de homossexuais. Eu quero perguntar, senador, eu vim do meu estado, que é um estado pequeno, tem 78 municípios, eu tive quase 1,5 milhão de votos. Eu também não concordo. Eu faço resistência aqui. Eu faço resistência aqui e farei até o final. Então quer dizer que essas pessoas que votaram em mim, acreditando nas minhas bandeiras, inclusive nesta luta, respeitando as pessoas, não as discriminando, mas não concordando com aquilo que elas querem no PL 122. Todos os meus eleitores são potenciais assassinos de homossexuais, senhor procurador. As pessoas que acreditam como eu, todos são potenciais. Os católicos que creem como eu, os espíritas que creem como eu, todos os cristãos do Brasil são potenciais assassinos de homossexuais. Isso é uma brincadeira, senhor procurador. Vossa Excelência tem a palavra. Senador Magno Malta, esse senador que vos fala aqui tem se posicionado sempre contra qualquer discriminação. Discriminação contra a orientação sexual, contra a violência. Eu fui prefeito de uma cidade, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e não foram poucas as vezes de casos de homossexuais agredidos por serem homossexuais. Então tem uma postura aqui intransigente quanto a isso. Não podemos aceitar posicionamentos bárbaros. Acho, senador Magno Malta, inclusive, que nós tínhamos que caminhar numa linha do entendimento nessa casa. Um grande movimento contra a intolerância. Eu acho que dá para tentar compatibilizar os direitos das pessoas, dos gays, das lésbicas, os direitos e a luta contra a violência e contra a discriminação com outros princípios. E está aqui no artigo 5º, inciso 4, inciso 6, liberdade de manifestação de pensamento, liberdade religiosa. Se a gente conseguir compatibilizar isso aqui, nós temos como sair com a legislação que unifique esse país, que não aceite violência contra qualquer pessoa,
na sua escolha em relação à orientação sexual, porque isso de fato existe hoje no país. Então eu sou daqueles aqui que, ao invés de tocar fogo, eu quero buscar o equilíbrio nesse debate. Tenho procurado, não é fácil, construir um acordo que passe por uma campanha contra a intolerância. Intolerância contra os homossexuais, intolerância também contra os evangélicos. E acho, senador Magno, eu conheci esse caso do pastor Silas Malafaia. Tive acesso à peça do Ministério Público Federal. Nesse caso, há de se ver que aqui há uma posição equivocada, porque quando se cita, e é uma posição não só equivocada, mas é dita o trecho da fala do pastor Silas Malafaia. E eu queria chamar a atenção dos senadores disso, e queria chamar a atenção também do Ministério Público. Nós não temos que colocar mais lenha nessa fogueira, não temos que agir intolerância de um lado para outro. Pelo contrário, temos que buscar pacificar. Pois bem, no início, qual é a frase pinçada do pastor Silas Malafaia? Diz o seguinte: baixar o porrete em cima para os caras aprender a vergonha. Eu fui ler, ver o contexto de toda a fala. Vossa Excelência, no pronunciamento, aqui já antecipou que o pastor Silas estava se referindo à passeata do orgulho gay, quando se falavam em símbolos católicos. E o que diz o contexto inteiro da frase? O pastor Silas diz o seguinte: eu queria ver se um evangélico fizesse uma coisa contra a Igreja Católica, para ver se não iam perseguir, meter o pau. Os caras da parada gay ridicularizaram os símbolos da Igreja Católica. Ninguém fala nada. É para a Igreja Católica entrar de pau em cima desses caras. Nesse caso, para mim, está claro que entrar de pau não é incitar a violência física. Nós, nos nossos debates, aqui no Senado não, mas nos debates nos nossos estados, nas audiências públicas, sabemos que isso aqui está se referindo à crítica, a um ataque da posição, a uma crítica àquela posição tomada. Eu não vi em nenhum momento, e olhei com atenção, li com atenção, nenhuma incitação, esse cair de pau, a agressão física. Eu estou fazendo esse pronunciamento, senador Magno Malta. Vossa Excelência sabe das minhas posições, eu tenho tentado aqui buscar esse equilíbrio. Eu não aceito nenhum tipo de discriminação contra o homossexual, nenhum tipo de violência. E existe violência sim nesse país, por as pessoas simplesmente serem homossexuais. Volto a dizer a Vossa Excelência, fui prefeito de Nova Iguaçu, na Baixada, e vi isso. Mas nós não podemos, no meio desse debate, e eu acho que esse Senado Federal tem que ter a maturidade para construir um texto equilibrado, que protejam essas pessoas, mas que também protejam alguns princípios constitucionais que eu aqui citei. Mas eu acho, sinceramente, nesse caso do pastor Silas Malafaia, eu que olhei e li os documentos, que está havendo de intolerância contra o pastor Silas Malafaia. E quero aqui trazer a minha solidariedade a ele, e se puder argumentar, onde for necessário, eu vou argumentar para mostrar que as palavras do pastor Silas Malafaia aqui não foi incitação à violência física. Na verdade, esse meter o pau era responder com força a uma posição, responder criticamente àquela posição. Faço questão de registrar isso aqui, até por conhecer o pastor Silas Malafaia, pastor que é referência no Brasil inteiro, mas é do meu estado, Rio de Janeiro, e quem conhece o pastor Silas Malafaia sabe. Alô, pastor Silas Malafaia tem feito muitas críticas ao meu partido, mas uma coisa nós temos que reconhecer: essa não é uma prática dele, muito pelo contrário, né? Então quero fazer aqui esse registro e agradecer a Vossa Excelência por essa parte. Eu agradeço Vossa Excelência, acrescenta muito a vossa lucidez, e até porque a parte de Vossa Excelência fica claro que isso não é um embate de crente contra homossexual, de evangélico contra homossexual. A liberdade religiosa de todos, e milhares creem como Silas Malafaia, não tem coragem de se posicionar. Esse é um drama. As pessoas que têm coragem, as que não têm coragem. Sabe por que ele disse isso? Porque um dia o bispo von Helder, da Igreja Universal, chutou uma imagem de Nossa Senhora ao vivo. A reação da Igreja Católica foi tão grande que parecia que eles iam sepultar os evangélicos naquela época. E sobrou para todo mundo, não foi só para a Igreja Universal, não. Foi feita com o símbolo da Igreja Católica. Então era isso que Silas estava falando. Se fosse um evangélico, a reação era grande.
mas os homossexuais, cadê a reação? Porque quem quer respeito tem que dar respeito. Como é que leva o símbolo da Igreja Católica, senador Armando? Imposições sensuais para a avenida, para afrontar os cristãos, afrontar os católicos, afrontar quem? Aos espíritas, que acreditam também nos santos. Ora, então foi isso que ele falou. Cadê a reação? Que eu não vejo. Porque na época do Von Helder, veio Rede Globo para cima, veio todo mundo para cima, veio a Igreja Católica para cima, e realmente foi grosseiro ter chutado um símbolo da Igreja Católica na televisão. Portanto, o a paz de Vossa Excelência acrescenta muito. E é intolerância, eu sempre digo isso. Porque na verdade, o país não é homofóbico e eles querem a palavra homofobia. Porque se você não concorda com eles, você é homofóbico.